Luz, câmera, ação! E olha, até invertido agora. Então vamos lá, com essa. Ação! Ficou melhor com a outra. Mas vamos lá. Paz seja com todos. Esta é mais uma palavra de edificação aí para a tua vida. Palavra de edificação número 12. Número 12. E essa mensagem, então, tem como título Deus cuida de mim. Tá bom? E se você quiser abrir a Bíblia ou só acompanhar, depois você dá uma pausada aí no vídeo, pega a sua Bíblia e abra, né? Então vamos lá. João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21, eu vou ler aqui do 15, 16, 17, então capítulo 21, versículos do 15 ao 17, que diz assim, hoje tá friozinho, tá lá de novo minha ovelhinha cobertinha, né, eu tinha esquecido para cobertinha nela, já coloquei então, né? Não pode pegar friagem não, tá? E você também aí, se cuida, tá bom? Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, então, versículo 17, diz aqui: Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Filho de João, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Então, esse texto aqui, o que aconteceu? Voltando um pouquinho aí, Jesus havia ressuscitado e ele apareceu uma vez, duas vezes, e essa então a terceira vez que Jesus aparece para os discípulos. E agora diz aqui que ele aparece, versículo 21, no comecinho, primeiro versículo, capítulo 21, primeiro versículo, diz assim: Depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E aí então, os discípulos haviam ali ido pescar, e Jesus então chega, versículo 5 aqui, diz assim, perguntou-lhe Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? E eles responderam: Não. Aí o versículo 6, então Jesus lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então, esse versículo 6, a gente entende uma coisa aqui. Jesus, ele procura sempre nos dar direção. Ele sempre nos dá. Muitas vezes a gente que não entende, a gente que não presta atenção. Então fique atento com as mensagens, fique atento com o seu dia a dia, o que Deus tem falado com você, né? Fique atento também nas orações. Dá um tempinho também na oração para ouvir, não só falar, mas para ouvir, né, Deus falar com você. Precisa esse tempo. Pastor, mas como? Eu vou estar orando. Orar não é falar com Deus? Mas também ouvir. A gente lembra só de oração, que é falar com Deus, mas é ouvir. Então, o certo seria assim, oração é conversar com Deus. Uma conversa é bom quando os dois falam, né? Não só um ficar falando. Deixa eu arrumar uma garrafinha aqui. Ficou melhor assim. Então, na oração, não só fale, não só peça, mas deixa Deus falar um pouco com você também. Você vai ver que você vai aprender isso, vai começar a ouvir Deus falar com você. Então, aqui, Jesus dá a direção. E diz aqui o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, depois a roupa, e lançou-se ao mar.
Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos 90 metros. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Olha só, lá já estava Jesus com pão, com peixe ali, e ele estava pedindo para os discípulos lá alguma coisa, falou, vocês têm alguma coisa aí, né? Lembra? Aí o versículo 10, disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Então, aqui eu aprendo algo. Deus quer nos abençoar, o Senhor quer suprir nossas necessidades, mas aprenda isso, nunca esqueça do abençoador, nunca esqueça de dar o que é do Senhor, nunca esqueça de dar aquilo que o Senhor tem pedido a você, não só a parte financeira, né? Não só dízimo, oferta, mas também o seu tempo, né? A sua disponibilidade lá de chegar e conversar com alguém, saber se a pessoa está com alguma necessidade, orar por alguém, falar de Jesus para alguém. Então, colocar à disposição do Senhor o seu tempo, a sua habilidade, o seu jeito de falar, o seu jeito de se comunicar com os outros, seja com muitas pessoas ou no particular. Deus quer que você dê algo para Ele também, de tudo que Ele tem te dado, tá? Então, você pode falar de Jesus para os outros, né? E você pode dar algo para o Senhor também. Deus tem te abençoado financeiramente, abençoe também pessoas, abençoe a obra de Deus, abençoe amigos, abençoe a sua família e também, se Deus tem te dado condições de você estar em algum lugar e falar de Jesus naquele lugar, fale. Se Deus te colocou aí nesse trabalho, se Deus te colocou nessa vizinhança, é porque Ele quer te usar aí neste lugar, tá bom? Então creia nisso e dê também algo para Deus, tá? E aí o versículo 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. É o versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E olha aqui o versículo 14, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu quis dar essa pequena introdução porque eu quero agora falar com você a respeito a partir do versículo 15, que é Deus, ali é Jesus, né, tratando a vida de Pedro. Por quê? Jesus havia falado com Pedro em Lucas, está em Lucas capítulo 5, eu anotei aqui, Lucas capítulo 5, no versículo 10, Jesus declara para Pedro que ele seria pescador de homens. Só que depois, Pedro nega Jesus 3 vezes. E é uma coisa que marcou, vê que a coisa negativa como marca a vida das pessoas, né? Se você fizer sempre coisas boas, mas no dia que você fizer algo de errado, isso vai marcar muito. Pedro é conhecido por ter negado Jesus 3 vezes. Mas ninguém lembra que Pedro, ele andou sobre as águas. Fora Jesus, ele é o único homem, pelo menos que eu lembre, né? O que relata na Bíblia, ele é o único homem que andou sobre as águas, fora Jesus. Então, ele era ousado, ele sempre queria dar um passo a mais, ele sempre queria sair do barco, né? Não ficar no barco. Ele só andou sobre as águas porque ele saiu do barco. Pedro, ele recebeu essa palavra de Jesus, Jesus dá essa palavra que ele seria pescador de almas, pescador de homens, quer dizer, ele ia ganhar vidas para o Senhor. E Pedro depois nega Jesus 3 vezes. Isso acaba com a vida de Pedro. Ele que era um homem que, ousado, como eu disse, Jesus ali na hora que estava sendo preso, Pedro é o único ali que puxa a espada, corta a orelha de um soldado, ele é até recriminado, né? Jesus dá uma bronca em Pedro, fala que ele não deveria ter feito isso, tal, mas a gente vê como Pedro, ele amava Jesus, né? Brigava pela causa do evangelho ali, e então Jesus tinha que tratar isso em Pedro.
Pedro, quando Jesus pergunta para ele 3 vezes, se Jesus é que pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes, e isso machuca Pedro, porque Pedro, ele lembra do seu pecado, Pedro lembra da sua falha, do seu erro de ter negado Jesus 3 vezes, ele que disse que até daria a vida por Jesus. Então, ele nega Jesus 3 vezes e Pedro não se dá conta. Jesus, ele queria que, para cada vez que Pedro negou que era discípulo, que conhecia Jesus, para cada negação de Pedro, Jesus queria que Pedro dissesse, eu te amo, para acabar com aquela negação. Então Pedro precisava pôr isso para fora. Então, tanto que Jesus pergunta, Pedro, ele vai se entristecendo e ele fala, Senhor, tu conhece todas as coisas, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo, eu nem preciso te falar isso, mas precisava, porque Jesus conhece o nosso interior. Por isso que falam que Jesus foi o maior psicólogo, né? Porque Jesus, ele estava olhando para dentro de Pedro. Pedro estava olhando para o seu pecado. Jesus, ele estava olhando, né, e lembrando da palavra que ele deu a Pedro, que ele seria pescador de homens. Então aqui, Jesus, ele trata a vida de Pedro. E eu creio que esse momento também, né, o Senhor está tratando a tua vida. Esse é o momento que nós estamos aí vivendo, onde muitas pessoas estão em casa, trabalhando de casa, ou não estão podendo trabalhar, ou estão com seus negócios parados, por causa dessa pandemia. E é um momento onde a gente tem que conversar com o Senhor. É um momento que Jesus está nos chamando para tratar as nossas vidas. Muitas pessoas vão sair melhores, outras vão se revelar quem são, né? E vão ou melhorar ou piorar. Então, eu espero que Jesus possa tratar a tua vida neste momento, assim como tratou a de Pedro. E Jesus faz Pedro se lembrar disso. Tanto que nas 3 vezes, Jesus só não faz a pergunta para ele. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, eu te amo. Jesus sempre fala o quê? Cuida, né? Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Porque Jesus estava querendo que Pedro lembrasse do que ele falou. Se ele ia ser um ganhador de almas, ele tinha que cuidar dessas vidas. E Jesus fala isso para ele, olha, cuida das vidas que você vai estar ganhando, cuida das minhas ovelhas. Então, olha só que maravilhoso. Jesus trata a vida de Pedro. Jesus está tratando a vida de Pedro como trata a sua, a minha também. Então, eu gostaria que você recebesse essa palavra e tivesse certeza de uma coisa, que tudo aquilo que o Senhor prometeu para você, falou ao teu coração, tudo aquilo que Deus tem falado para você, que você será, que você que vai se realizar algo daqui a um tempo, fique firme no que o Senhor te falou. Às vezes tudo parece estar sendo o contrário. Assim foi com Pedro. Jesus dá essa palavra que ele seria ganhador de almas, ele fala que está disposto a dar vida por Jesus, e de repente ele nega Jesus 3 vezes, e isso marcou a vida dele de uma forma muito forte. Talvez algo que você tem feito, os pecados que você tem cometido, os erros que você tem feito, talvez tenha te marcado, né? Então, não deixe isso ser a tua marca. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e ainda há tempo de se consertar. Ainda há tempo de mudar isso. Ainda há tempo de mudar esse rótulo que você mesmo colocou sobre a tua vida ou que colocaram sobre você. Então, Jesus quer mudar isso. Assim como Pedro também. Eu imagino quantas vezes, talvez, que falaram para Pedro, você negou ele. Você não tem moral nenhuma, você falhou, você errou, como se os outros não errassem, não falhassem também. Então, se você falhou e errou, se achegue com Jesus, se achegue perto do Senhor, chegue perto do Senhor, fale com Ele, deixe Ele falar com você, deixe Ele tratar a tua vida. Pedro aqui, ele chega até Jesus e é Jesus que começa ali a questionar Pedro, né? Perguntando se ele o amava. E Pedro, puxa, amava tanto Jesus.
só que tinha uma marca na vida dele muito grande, que bloqueava tudo. Jesus hoje quer te libertar disso. Eu não sei o quanto tempo você tem falhado, ou há quanto tempo você falhou, ou se você ainda anda falhando, errando, pecando. O que importa é que você precisa deixar essa palavra entrar no teu coração e deixar Jesus mudar a tua vida, a tua história. Amém? Eu gostaria de orar agora por você, tá bom? E eu vou pedir que depois você divulgue essa palavra, tá? Compartilhe e passe para os seus amigos, para os seus contatos, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você agora. Se você pode, fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor poderoso, Pai, o título dessa mensagem é Deus cuida de mim. Eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes erramos tanto, falhamos tanto, Deus. Como precisamos de Ti, Senhor. Pai, olha esta vida agora. Deus, enxuga essas lágrimas. Senhor, renova esta vida, Senhor. Talvez essa vida perdeu a fé, perdeu o ânimo. Senhor, essa vida talvez tenha sido rotulada de uma pessoa falha. Deus, muda isso. Que a partir de agora, Senhor, essa vida sinta o Teu amor, a Tua graça. Em nome de Jesus, Pai, visita esta vida agora. Ela pode ser, Senhor. Essa vida pode ser uma grande ganhadora de almas. Essa pessoa pode ser um grande ganhador de almas também. Deus, visita essa pessoa agora. Visita este teu filho, essa tua filha. E essa vida, Senhor, que está, oh Deus, que assistiu essa mensagem. Senhor, que ainda não entregou a vida para Ti, Senhor, que faça isso agora. Em nome de Jesus, toca este coração, Senhor. Tu podes mudar. O Senhor pode mudar a vida desta pessoa. Meu Deus, cuida desta vida. Ah, Senhor, cuida, Senhor. Cuida, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Visita esta vida com o Teu poder. Oh, Pai, a Tua morte, a morte do Teu Filho Jesus, ali na cruz não foi em vão. Foi para pagar todos os nossos pecados. O Senhor cuida de nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Ele cuida de você. Deixa Ele cuidar de você. Deus te abençoe. Deus abençoe tua vida grandemente. E lembra sempre disso. Todas as promessas de Deus se cumprirão na tua vida. Tenha certeza disso. Ele cuida de você. Ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Peça isso a Ele, para Ele cuidar de você. Então, um grande beijo. Deus te abençoe. Domingo, 11 horas da manhã na nossa live. Se caso mudar o horário, a gente vai informando nas redes sociais. Um grande beijo, Deus abençoe a tua vida. Sorria, se alegre, o Senhor cuida de você. Um grande beijo, Deus abençoe sua vida.